Graças a paz, irmãos, como é que vocês estão? Eu espero que tudo esteja bem, né? Devido aí essa minha condição aí de estar sem carro e às vezes eu não quero incomodar alguém, está sendo difícil ir a Carabuçu e eu estou aqui para compartilhar as nossas aulas e tentar atualizar para quando a gente se encontrar, tá bom? Então a primeira aula que a gente vai fazer, e aí esse vídeo vai ser quase que um teste para mim também nesse modo de gravação, porque o próximo modo eu já quero gravar 2 aulas, e nesse primeiro eu vou gravar uma só. E que é a aula 11, a estrutura organizacional do GECEL. Para o GECEL ele funcionar de forma plena e para ele ter aí o alcance desejado, ele precisa ter uma estrutura mínima. Para ele ter essa e para a gente poder desfrutar disso, a gente precisa conhecer bem essa estrutura. Essa estrutura é um suporte para o líder, aonde ele estiver, na casa que ele estiver, é um suporte para a igreja e para tudo aquilo que você for fazer. Então, eu vou colocar para vocês aqui um slide que eu tenho, a gente vai falar de pelo menos 3 grupos dentro dessa estrutura, tá? O grupo em si, né, o anfitrião e a supervisão, tá bom? Então nós vamos falar um pouco aí sobre a estrutura organizacional do pequeno grupo. E a gente vai começar a falar, eu vou tentar não falar corrido, porque eu sou desses, né? A gente vai começar a falar do grupo em si, tá bom? Então, o grupo, ele é formado por quem? Ele é formado pelo líder, ele é formado pelo líder em treinamento, ele é formado pelo secretário, e no livro ainda está constando que o grupo ele é formado pelo samaritano, tá? O samaritano, ele é uma figura que foi introduzida um pouco depois e eu vou explicar para vocês. Então, nós temos basicamente 4 pessoas. Dentro de uma visão geral, a gente vai ver que dentro do grupo nós temos, na verdade, 5. Porque aquilo que a gente está colocando aqui do lado de fora, porque precisa de uma atenção especial, a gente vai tratar como algo para o grupo só. Então, eu posso colocar o anfitrião, porque é quem recebe, o líder, que é quem guia, o líder em treinamento, quem está sendo discipulado, acompanhado, que vai fazer o novo grupo, se Deus permitir, o secretário, que é quem registra os números e coloca toda a ordem ali, e o samaritano, que é quem cuida dessa questão aí mais social, de ajuda, de cesta básica, e que cuida de toda essa estrutura, né? Então, quem é o líder? O líder, ele precisa ser alguém mega formado em teologia? Não. É por isso que quando essa parte do não, quando vai dizer precisa ter um nível alto cultural e intelectual, no sentido do essa pessoa precisou passar pela faculdade, essa pessoa precisou fazer o curso de teologia, ou algo assim, não precisa, porque o GECEL ele é bem simples. O que não pode é o líder deixar de desejar crescer. Entendeu? Por mais que ele agora não tenha uma capacitação, procurar se capacitar é sempre bom. Entende? Ele precisa ter o dom do ensino? Não necessariamente. Não necessariamente. Tá? Porque ele vai ter pessoas onde esse dom vai estar sendo desenvolvido e vão estar ajudando ele ali. Então, porque ele vai estar ali, ele não vai pregar para aquele grupo. Ele vai conduzir o grupo, tá? O líder conduz, tá bom? Precisa ter o dom do evangelismo? Não, porque ele está fazendo aquilo de modo natural, entende? Ele não precisa ser um evangelista nato, um evangelista de dom. Ele precisa, dentro da questão do evangelismo, fazer algo com um grupo que a gente vai acabar chamando de evangelismo, né? Ou seja, o fato de convidar alguém é evangelístico, ponto. Mas não precisa ter esse dom evangelista de sair da casa, de morar num outro lugar, de fazer cruzada, não nesse sentido. Tá? Precisa ter muito tempo de conversão? Não precisa ter 20 anos, 10 anos, 15 anos de conversão. Precisa ter um tempo onde a maturidade na fé foi comprovada. Porque, às vezes, uma pessoa que tem muito tempo na fé nem sempre significa que ela está madura. Tá bom? E o que o líder precisa? Ele precisa cuidar do seu desenvolvimento espiritual e intelectual,
Ele precisa ser um cara espiritual que cresce espiritualmente e que cresce intelectualmente. Isso precisa. Ou seja, apesar de talvez ele não estar nesse ponto agora, ele precisa sempre procurar crescer. Ele precisa planejar dirigir as reuniões do grupo. Não pode querer dirigir algo em cima da hora, de improviso. Ele precisa, sim, se dedicar e planejar dirigir as reuniões do grupo. Tá? Apacentar os membros do grupo através do discipulado, do acompanhamento aproximado, de estar próximo, de estar junto, tá bom? Ele precisa planejar a multiplicação do grupo, ou seja, a gente vai ter uma aula só sobre multiplicação, mas esse grupo ele não vai crescendo a vida inteira, ele vai até um número, ou seja, lembra que a gente estudou? GECEL é um grupo de 7 a 15 pessoas, ou seja, passou de 15 pessoas, ele precisa multiplicar, ele precisa voltar a ser 2 grupos de 7 ou 2 grupos de 10, ele precisa multiplicar, tá? Ou seja, o líder precisa planejar a multiplicação do grupo. E o líder precisa gerar novos líderes. Ele precisa ter alguém para ser o seu líder em treinamento. Tá bom? Qual a função do líder em treinamento? Qual que é o perfil desse cara? Ele precisa evidenciar se alguém que tem uma experiência com o Espírito Santo ou a está buscando. Tá? Ele precisa ter essa conexão com o Espírito Santo. Eu não posso pegar qualquer pessoa porque eu acho ela bacana para ser líder em treinamento. Ele precisa ser um cara espiritual, tá? Ele precisa entender sobre submissão, obediência, ser humilde, servil, ser alguém que está conectado, que entende que a liderança pede, ou seja, porque ele é o líder em treinamento. Se esse cara que você está treinando não conseguir ser submisso, obediente, humilde, servil do teu lado, quem dirá para outras esferas, presbitério, pastor, supervisor, imagina. Né? Então, a gente já precisa ver nele essa característica. Alguém que consegue ensinar, que pode receber ou transmitir conhecimento. De repente, a pessoa é muito boa, mas ela não consegue ensinar. Ela não consegue receber e transmitir conhecimento. Então, por exemplo, eu toco violão para mim. Eu toco violão para mim, né? Ou seja, para mim que eu estou dizendo assim, para o conhecimento que eu tenho. Mas eu tenho dificuldade de passar esse ensino adiante. Então, meu filho quer aprender violão, eu tento passar para ele, tenho dificuldade extrema de ensiná-lo. Por quê? Porque nessa área eu tenho dificuldade, eu tenho facilidade de ensinar e transmitir conhecimento a respeito das escrituras. Então, você tem uma pessoa que é muito bacana do teu lado, mas que ela não consegue ensinar, receber e transmitir o conhecimento. Ela não consegue ensinar. Então, não tem como se essa pessoa está nesse momento para ser treinada agora, talvez no futuro. Né? Ou seja, precisa ter uma vida transparente. Né? Quando bota esse termo de vidro, ou seja, ela precisa ser transparente, que a gente consiga ver a vida dela. Não é uma pessoa que esconde, sabe? Não é uma pessoa que você está sempre duvidando daquilo que ela está fazendo. Ela é clara, tá bom? Transparente. E ela é tratável. Eu gosto do termo ensinável. Tem pessoas que não são ensináveis. Ou seja, quando fala tratável, é a pessoa que se pode tratar, que pode ser tratável. Ensinável, para mim, é melhor. A pessoa que consegue aprender, que consegue entender que precisa ser ensinada, que ela não sabe de tudo. Você entende? Vamos lá. Função do líder em treinamento. Ele é responsável pela escala do lanche, ou seja, ajuda a organizar. O líder em treinamento em si, ele ajuda o líder nas demandas do pequeno grupo, porque no futuro ele será o líder, né? Então, ele pode ser responsável pela escala do lanche, ele está à disposição para atender as necessidades do grupo e as solicitações do líder. Ele desenvolve o seu trabalho sob a orientação do líder, ele está conectado com o líder e ele pensa no local do futuro GECEL. Então, são funções atribuídas a um líder que está treinando. O olhar dele é para o GECEL agora, mas o olhar dele também é para o futuro. Então, enquanto ele estiver ali, ele precisa absorver tudo, treinar para poder seguir para o futuro. Amém? A função do secretário. O secretário, ele preenche o relatório da reunião e sim,
Cada reunião tem um relatório a ser preenchido, quantidade de pessoas, quem foi, quem não foi. Assim, a supervisão consegue, mesmo que de longe, acompanhar o GECEL, acompanhar o pequeno grupo. Então, o relatório é uma coisa seríssima que precisa ser feito. Preencher a ficha dos candidatos a membros e providenciar a documentação necessária para a recepção dele na igreja. Na verdade, esse secretário ele vai passar isso para quem de direito. Normalmente quem faz isso é a Rafaela, então o secretário ele vai estar pegando todo esse material e passando para a Rafaela. Vai manter atualizado os dados do membro do grupo do GECEL, nome, telefone, data de nascimento, endereço, né? Porque ele pode cuidar ali dos aniversariantes, pode lembrar de uma data comemorativa. É o que eu falo a seguir, ó. Informar sobre datas importantes, especialmente aniversário de membros do grupo, encontros especiais do GECEL, festa da multiplicação e atividade da igreja. Então, o secretário ele é o organizador desse grupo, é quem vai manter na ordem. Vamos lá? Eu falei do secretário, eu não posso fechar sem falar do samaritano. O samaritano é quem vai ter aquele olhar especial para as pessoas do grupo. Sabe quem está precisando, sabe quem precisa ser abençoado com uma cesta básica, sabe quem quer um acompanhamento aproximado, sabe quem é essa pessoa que precisa de uma visita, que ficou desempregado, que precisa de uma ajuda. Então, ele vai cuidar mais do social do GECEL, tá bom? Sem expor alguém. Precisa ser alguém que tem sensibilidade, que você sabe que tem maturidade bastante para não expor a condição social de uma pessoa, tá? Amém? Eita, vamos lá. Anfitrião. O anfitrião, ele é aquele, deixa eu passar para frente, eu estou com o slide aqui, né? Ele é aquele que entende a visão do GECEL, entende que o GECEL estar na casa dele não é algo momentâneo. O GECEL estar na casa dele vai ser algo que vai durar um bom tempo, né? Até Deus permitir. Então, ele entende a visão do GECEL. Ele sabe o que é o pequeno grupo, né? Então, ele abre a casa dele, não é para uma semana, não é para 15 dias, é enquanto Deus permitir. Ele cria uma atmosfera de receptividade. Lembra que eu dei o exemplo para vocês? Que o rapaz, a gente fez um GECEL, a gente ia lá em Mantiqueira, numa casa que quando a gente chegava, a família não recebia o pessoal do GECEL, eles não abriam a porta, ficavam na sala assistindo televisão enquanto o pessoal estava na varanda. Então, o anfitrião ele precisa ter um ambiente de receptividade, tá? Talvez a família dele não seja cristã, mas ele, como anfitrião, precisa estar ali para receber as pessoas. Possibilita ao líder se concentrar nas pessoas presentes. Então, é um anfitrião que a gente vai levar material para o lanche, é um anfitrião que está colocando um refrigerante na geladeira, que tem um canto especial para colocar bolo, biscoito, sopa, não sei, o que a pessoa levar para o GECEL. Então, enquanto o anfitrião está cuidando daquilo que é físico, o líder está completamente concentrado nas pessoas. O anfitrião ele é afetuoso e generoso. Tá bom? Vamos lá falar sobre o supervisor? Qual que é a função do supervisor? O supervisor lidera um conjunto de 5 grupos de GECEL. Ou seja, nós aqui na igreja estamos já nesse ambiente da supervisão. O primeiro supervisor sou eu. Nós já temos 5 GECELs aqui, né? 4 GECELs de adultos e 1 GECEL de pré-adolescentes. E eu tenho os supervisionados. O supervisor só pode supervisionar até 5 ou 6 grupos, né? Eu gosto dos 6 grupos, acho que é melhor para supervisionar. Esse grupo vai ser chamado de setor. Então, nós temos um setor do GECEL aqui na IMW Bom Jesus do Itabapoana. Quando tivermos as multiplicações, nós criaremos um outro setor de GECEL. Tá? Ele vai se reunir com os líderes periodicamente e vai visitar semanalmente um grupo do seu setor. Ele sempre vai procurar visitar um GECEL. Sempre está ali olhando e se conectando a um pequeno grupo, sempre que der. Então, o supervisor vai ter um bom líder em treinamento no lugar dele. Ele não vai sair exatamente toda semana, mas sempre que puder, ele vai estar visitando esse GECEL e vai acompanhar os líderes dos grupos. Tá bom? Até para saber se está tudo sendo feito certo, se está tudo sendo acompanhado de perto,
Qual que é o perfil do supervisor? A liderança dele é notável. As pessoas reconhecem a liderança desse cara. Não é uma pessoa que a gente tem dúvida sobre a liderança, não. As pessoas sabem que ele é o líder. Ele leva o GECEL dele à multiplicação. Então, o líder, ele é um multiplicador. Por que eu estou aqui na figura de supervisor aqui na igreja? Porque eu já venho de uma história com o GECEL. Então, eu sou um líder multiplicador. Já tive alguns GECELs e já passei por boas multiplicações. Se algum GECEL estiver enfrentando crise na questão da multiplicação, eu vou conseguir, através da experiência que eu tenho, ajudá-lo nessa questão. Então, o supervisor, ele é um multiplicador, tá? Aqui, essa estrutura que a gente pegou, uma estrutura do estilo que se faz em Minas, do GECEL, mas aqui no Rio, a gente faz diferente. Então, ele está dizendo que os supervisores não lideram o GECEL. Não, na nossa igreja, o supervisor ele vai liderar o GECEL. Por isso que eu estou dizendo que não é toda semana que ele vai visitar. Sempre que ele conseguir organizar o GECEL dele para visitar um GECEL, ele vai visitar. Então, para desenvolver o projeto, acompanha constantemente os líderes do grupo e dando apoio aos grupos diretamente. Então, ele não precisa deixar de liderar o GECEL para acompanhar os líderes do grupo. Ou seja, ele é supervisor, mas ainda assim ele vai estar acompanhando. Quais as demais funções do supervisor? Ele vai gerar novos supervisores entre os líderes de GECEL. Ele vai emitir relatórios, assim como o GECEL emite seus relatórios, e a igreja, e o pastor local e o supervisor acompanha, o supervisor emite relatórios ao seu coordenador. Ele verifica o crescimento do grupo pelas reuniões com os líderes, ele confere se as reuniões estão sendo realizadas seguindo a carta pastoral. O que é a carta pastoral? Os GECELs vão se reunir e a pregação de domingo vai ser feita, vai ser elaborada daquela pregação, vai ser gerada uma carta escrita pelo pastor para que todos os GECELs estejam falando da mesma linguagem, tá bom? Ele acompanha o processo da multiplicação, ele auxilia na identificação de novos líderes e novas casas, ele realiza momentos de oração, cultos e promove eventos de integração social com o GECEL. Então, o líder, o supervisor, ele está muito conectado. Se ele quiser fazer uma oração com esses líderes, ele faz. Se ele quiser, ele faz. Se ele quiser fazer um encontro da área de supervisão, ele vai fazer também. Então, o supervisor, ele está conectado. Uma das coisas que eu não trouxe aqui e que também está no livro é a questão da coordenação. Então, tá vendo que é uma cadeia de cuidado? Aqui na conferência Foco na Visão, nós falamos sobre isso, a cadeia de cuidado. Então, eu tenho o pastor local, esse pastor, no futuro, terá um pastor de rede, esse pastor de rede se comunica com o coordenador com o supervisor com o líder e o líder com o membro do GECEL. Então, é uma cadeia de cuidado, é uma relação de cuidado. O líder, ele é cuidado pelo supervisor, que é cuidado pelo pastor. Entende? Todos se conectando entre si. As questões, a princípio, serão levadas para o supervisor. E questões que não cabem ao supervisor serão levadas ao pastor. Entende? Mas essa estrutura organizacional é quem traz o cuidado e é quem protege o pequeno grupo. Esse vídeo está gravado. Se você tiver dúvidas, você vai fazer um comentário aí Você vai fazer um comentário aí no YouTube, né? Vai deixar um comentário nesse vídeo, tá bom? E eu vou responder, ou eu vou fazer um vídeo resposta, ou eu vou responder lá no nosso grupo, tá? Da MW Carabuçu, tá bom? Aí eu vou estar respondendo lá o questionamento que vocês fazem ali, ou eu faço uma resposta ainda ali no YouTube, e talvez de maneira mais profunda eu respondo vocês, tá bom? Que Deus possa abençoá-los. Espero que esse vídeo tenha sido bênção e depois vocês deem um feedback para a gente, tá? Que Deus te abençoe. Graça e paz.